Bolsonaro não está preso em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, apesar que ele foi condenado por isto. Bolsonaro está preso em prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares. Quais foram essas? A ligação que Bolsonaro fez em videochamada numa manifestação onde ele falou com milhares de pessoas, onde ele não poderia usar nenhum meio de comunicação. E também a outra questão é que havia um pedido de Bolsonaro, um pedido de asilo político na Argentina para o presidente da Argentina, Javier Milei, onde Bolsonaro estaria pedindo asilo político para ele. Então, por esses dois motivos que Bolsonaro está preso em prisão domiciliar, por essas duas questões. A defesa entrou com a revogação da prisão de Bolsonaro. Por quê? Porque, como eu falei, ela não está ligada à tentativa de golpe de Estado, porque a defesa poderá recorrer da decisão do colegiado do STF, porque ainda não acabou todos os recursos da defesa de Bolsonaro. Então, eles pedem que seja retirada a prisão domiciliar de Bolsonaro e também o impedimento de Bolsonaro de usar as redes sociais, o meio de comunicação, onde essa questão também é que Bolsonaro estaria financiando Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, tentando prejudicar, tentando fazer com que esse julgamento contra o pai dele, onde ele é acusado de tentativa de golpe de Estado e foi condenado, eles querem que se encerre. E com isso, Eduardo Bolsonaro pede ajuda ao governo norte-americano. Então, por essas questões que Bolsonaro está preso em prisão domiciliar. Bolsonaro ainda aguarda que a defesa consiga fazer com que Bolsonaro permaneça pelo menos em prisão domiciliar, porque a princípio ele foi condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado. Então, Bolsonaro, ele diz que ele gostaria de voltar a ser elegível novamente. Ele queria que houvesse anistia ampla para ele, para que ele tivesse a absorção total de seus crimes, perdão total, para que ele pudesse se candidatar novamente em 2026. O pedido da PL da anistia, que vai para o Congresso, terá como a redução da pena de Bolsonaro, porque parece que eles não vão conseguir a anistia ampla para Bolsonaro. Veja ele falando um pouco. Interesse de me desgastar, tudo era potencializado. Quer dizer, durante as eleições, eu fui acusado pela esquerda, por um deputado lá de Minas, né, de pedófilo,
quando eu falei que estava com a motocicleta, vi lá, umas venezuelanas, eu falei, pintou um clima, eu fui conversar com ele. Esse pintou o clima, levou pro lado que o clima era pra eu com 30 segurança do meu lado. O cara é pedófilo. Aí não é fácil você agir dessa maneira. Tanto é que pintou o clima, que sempre usei esse termo. Talvez as pessoas entendam pintar um clima como algo sexual, né? Sim. Vamos dar um passinho para trás, que talvez eu tenha me antecipado um pouquinho. Qual é a sua intenção nessa entrevista? Essa entrevista aqui de hoje. Qual é o seu objetivo? Olha, eu sou acusado de um montão de coisa. Sim. E estou aqui ao vivo. Me diz uma coisa, você sente que tem um dom, um chamado espiritual para curar e ajudar pessoas, mas não faz a menor ideia de como fazer isso? Estou aqui ao vivo, que dificilmente eu gravo, para exatamente você ficar à vontade, os teus seguidores fazer perguntas e a gente responder. Sim. Me estão me acusando de golpe de Estado. Sim. Planejou um golpe de Estado. O cara tem que ter quando fala em algo criminal, tem que ser objetivo. Não pode falar consta que, talvez, quem sabe. Isso não existe. Como é que tudo isso começou? Quer dizer, eu posso até... Na própria peça da PGR, o golpe começou em 21, eu começando a atacar as urnas eletrônicas. Bem, primeiro, desde 2012, eu defendo o voto impresso. Junto com mais gente. Flávio Dino, Carlos Lupe, o próprio lá atrás, o Zé Dirceu lá atrás. Todo mundo defendia o voto impresso. E não tem problema nenhum. Você, como parlamentar, você tem imunidade pelo artigo 53 a defender o que você bem entender. Não interessa. Você está defendendo aqui a coexistência pacífica com marcianos. É problema teu. E se o eleitor achar que... E Bolsonaro, mais uma vez, fala sobre voto impresso, onde Bolsonaro está no poder, na política, há quase 40 anos, sendo eleito pelas urnas eletrônicas. Realmente parece algo que não dá para construir um pensamento verdadeiro em relação à fala dele. E você, o que você acha de tudo isso? Bolsonaro, ele é culpado de tentativa de golpe de Estado? Ele deve ser elegível novamente? O que você acha? Comente.